Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O Júnior é uma figura. Eu falei com ele no telefone, aí eu perguntei assim, Júnior, eu fui ver a igreja de vocês no YouTube, mas não consegui identificar o pastor, que todo dia é um pregador diferente. Aí o Júnior falou, é porque tem 7 pastores lá na igreja. Eu disse, misericórdia, né, Júnior? Mas quem é o pastor mesmo? Aí ele falou que era o Mano Góes. Aí eu falei assim, Júnior, o Júnior é doido. Eu falei assim, Júnior, quanto tempo um pregador pode pregar aí na sua igreja? Qual é a média? Ele disse, pastor, 50 minutos está bom. Eu nunca vi alguém dar 50 minutos para um pregador. O pessoal dá 30 e o pregador faz 40, né? Ele deu 50. Aí eu disse, não pode. Aí eu fui também no canal do YouTube, é tudo 50, 50, 50, 50. Eu disse, isso comunica alguma coisa. Comunica que essa é uma igreja que ama a palavra de Deus. A igreja que, né, é acostumada a ouvir a palavra e se edifica com ela, né? Tanta gente aí por aí que não aguenta 10 minutos. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. O pastor João me chamou. O pastor João é econômico nas palavras. Eu falei, pastor João, o que é para a gente fazer lá? O que é um movimento? Ele disse, é os 48 anos da igreja. Eu falei, João, mas é o que é? É o ano das missões? É o ano da multiplicação? É o ano da oração? Não, é 48 anos da igreja. Eu não sou daqui, eu não conheço vocês. E aí, o que eu falo, 48 anos de vocês? Eu não conheço vocês. E o Júnior, o João não ajudou. Mas aí eu estava conversando com Deus, aí Deus disse assim, olhe de novo que o mistério está ali. Aí eu fui olhar, diz assim, 48 anos de aniversário da Igreja de Cristo em Henrique Jorge, no dia, qual é o dia do aniversário? 16, né, de fevereiro. Aí Deus disse, olha aí, o mistério está aqui. Aí sabe o que eu me lembrei? Que eu estou fazendo 48 anos no dia 19 de fevereiro agora. Aí eu pensei, essas coincidências não são coincidências. Nas minhas palavras eu digo assim, o Senhor me inspirou em alguma coisa lá em casa. E você veio com o seu coração da sua casa. Eu não sei o que você está passando, né? E você não sabe o que eu pensei lá em casa para dizer. Mas se encontrar o que tu está passando com o que eu estou dizendo, foi Deus. Não é? Não é coincidência. Assim também, eu estava lá na minha vida, do nada, João me chama, 48 anos de aniversário, e eu estou fazendo 48. É de Deus. Deus já tinha marcado esse encontro há muito tempo. Eu estava aqui pensando no mistério dos 48 anos. 48 anos, eu pensei, o que é que uma pessoa de 48 anos passa que poderia, assim, trazer uma ideia para a igreja, para as pessoas? Eu pensei, rapaz, 48 anos, você já é o que você deveria ser. Você já é o que tu é, entendeu? Tu não está virando alguma coisa, tu já é. Tu não está aprendendo uma profissão, tu já trocou, foi de profissão 2 vezes e hoje tu já é o que tu é. Tu já criou teus filhos. Minha filha tem 21 anos, forma ano que vem enfermeira e já está fazendo estágio. Eu tenho que fazer mais alguma coisa? Eu já criei. Agora é só aproveitar que vai começar a ganhar salário e ajudar em casa. Não é isso? Agora é só esperar os pais ficarem com o joelho ruim, ficar mais velho, e a gente tem que cuidar dos mais velhos, mas a gente já conseguiu. E você, meu amigo, chegando mais ou menos nessa idade, eu vou dizer, você é um vencedor. A pessoa, pastor, mas elabore, né? Você é um vencedor. Se tu nasceu pobre,
e está vivo aqui, feliz, você venceu. Se você foi abusado na infância, você está aqui feliz, venceu. Se você teve problemas, dificuldades, crise no casamento, ficou desempregado 3 anos, nada disso te destruiu. Satanás armou umas 5 armadilhas para você e você venceu tudinho. Caiu aquela, mas pediu perdão. E hoje está aqui. Você é um vencedor, que ninguém chega nessa idade sem aprender a lidar com os problemas da vida. Sem aprender a fazer as coisas direito. Novinho, a gente fica ansioso, qualquer coisa acontece. A gente, meu Deus, como é que vai ser minha vida hoje? Acontece, me dê aqui que eu resolvo. Me dê aqui. Deixa comigo que eu resolvo para você. A gente. Uma igreja com 48 anos, ela sabe quem ela é, ela sabe o que ela acredita, ela sabe o que ela prega, ela tem uma identidade. Ela não está mais aprendendo a ser igreja, não. Ela, se chegar um menino novinho aqui, na rua, dizendo assim, meus irmãos, eu estou querendo abrir um ministério mesmo ali. Como é que faz? Você senta aqui com 7 pastores, eles vão te ensinar como é que prega, como é que evangeliza, como é que faz salinha infantil, como é que conversa com todo mundo. Vocês já venceram divisão de pastor, não sei se teve, mas toda a igreja já teve. Vocês já venceram uma época que tinha poucos crentes? Deve ter tido. Tinha 20 gatos pingados e os irmãos aqui orando para Deus mandar. Porque toda a igreja tem. Já venceram a época que estava sem dinheiro. Já venceram a época que tinha uma família brigando com a outra. Vocês já resolveram. Estão aqui vivos, vencedores. Então eu pensei, qual é o verso? Talvez o mistério seja esse. Qual é o verso dos 48 anos? Aí eu fui no senso, senso comum, no verso mais usado, né? É aquele verso que diz assim, 1 Samuel, capítulo 7, no verso 12. Então Samuel pegou uma pedra e ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Amém? Glória a Deus. Vamos celebrar a história, celebrar as conquistas, vamos falar que Deus está honrando esse lugar, vamos falar dos mistérios de Deus, enfim, foi isso que eu pensei. E aí eu estava assim, já pensando nisso. O Júnior me mandou uma carta do Mano Góes. Aí eu fui ler a carta, eu estava ali lendo. Aí ele falou uma frase que me incomodou. Eu não sei se é a mesma carta que ele manda para todo mundo, mas para mim foi pessoal, foi íntimo. Ele mandou para mim, e eu li assim, olha o que tinha na carta dele. Diz assim, estamos em oração para que esse evento seja um tempo de renovação espiritual e crescimento na presença de Deus. Aí eu pensei, poxa, eu estou aqui olhando para trás. Tudo que a gente conquistou, tudo que a gente fez, quem a gente é, celebrando hoje. E o Mano Góes está dizendo o quê? Renovação espiritual e crescimento. Está olhando para onde? Para frente. Isso me deu uma crise. Porque também é nessa idadezinha que a gente tem uma tentação. E a tentação é a tentação da zeladoria. Vixe, né? Que tentação é essa? É a tentação que você chega assim, vou falar algo que já passou no seu coração. Você está na sua rede de tarde. Aí, do nada, você pensa assim, quantos anos faltam para me aposentar? Rapaz, se eu comprar 5 kitnet naquela rua ali, e alugar os 5 kitnet, se eu conseguir alugar por R$1.000, eu ganho R$5.000, eu posso viver de renda. E aí, eu mando um pessoal lá de casa ir trabalhar, né, que eu estou sustentando um pessoal, e eu consigo viver na paz. E a gente começa a pensar assim, você sabe com quem você está falando? Eu tenho uma história. Eu tenho um passado. Você estava onde quando eu resolvi aquele problema? Você começa a honrar a tua história de um jeito que você se torna o zelador da sua história.
e começa a não ficar sonhando mais com o futuro. E pensando, rapaz, para que inventar? Sempre deu certo desse jeito, rapaz, sempre eu fiz desse jeito. Você quer inventar esse negócio agora? Rapaz, é só fazer o que a gente sempre fez, macho. Você começa a pensar desse jeito. E isso é uma armadilha. No meu coração eu fiquei pensando, rapaz, isso é uma tentação. Da gente dizer assim, até aqui o Senhor nos ajudou e até aqui está bom. Até aqui, olha, se a minha vida ficar desse jeito, até eu morrer, eu estou feliz. A igreja nessa época, vamos supor, não é vocês não. Ela começa a fazer assembleia para decidir que cor vai pintar as paredes da igreja. Começa a fazer assim, discutir coisa pequena, porque a porta está arranhando da entrada. A pessoa vai entrar e vai... Meu irmão, chame lá o menino zelador ali. Aí vocês estão tão preocupados com as pequenas coisas, que o amor pelas vidas perdidas, que o amor por evangelizar, por fazer caridade social, por transformar a realidade esse bairro. Vamos cuidar do nosso culto da quarta-feira, que tem que chamar o irmão para falar, que está difícil. Aí você, meu irmão, começa a ficar assim, pensando em manter o que já tem. Fazer só o básico. É uma tentação que a gente tem nessa época. E eu vou explicar para vocês hoje, que a gente tem 2 mensagens, hoje e amanhã. Aí eu pensei, hoje eu vou falar um bocado de coisa para a gente, e amanhã eu vou ampliar, certo? Então, uma é continuação da outra. Hoje eu vou construir com vocês agora, por que isso é um problema, certo? Por que é um problema a gente ceder à tentação da zeladoria? Vamos começar lendo sobre a vida de Abraão. Eu vou começar lendo em Josué, né? Os irmãos achavam que eu ia para Gênesis, mas vamos para Josué, capítulo 24, no verso 2, que diz assim, vamos construir essa ideia do porquê é perigoso a tentação da zeladoria. Combinado? Diz assim, Josué, capítulo 24, no verso 2, eu sempre uso a versão NVI, que fica melhor na minha boca, sabe? Eu consigo ler melhor. Josué disse a todo o povo, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Tera, pai de Abraão e Naor, viviam além do Eufrates, e presta atenção nessa frase, e prestavam cultos a outros deuses. O que é que você está aprendendo aqui? Que eles viviam lá na Macedônia, mormente na cidade de Ur, não estavam incomodados com nada, prestavam culto aos outros deuses, eram idólatras, e nada tinha de que incomodasse ele para sair daquela cidade. Eles eram afinados com a cultura, afinados com a religião, estavam bem integrados naquilo que faziam lá, né, no movimento lá. Então, uma cultura idólatra, uma família que vivia no meio daquele povo. Agora a gente vai para Atos, capítulo 7, no verso 2, que vai dizer assim, o Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Macedônia, antes de morar em Harã, e lhe disse, saia da sua terra, do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então, ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã, depois da morte do seu pai. Deus o trouxe para esta terra onde vocês agora vivem. O que aconteceu? Nós estávamos na Macedônia, a cidade de Ur. Deus chamou Abraão aonde? Lá na Macedônia ainda, e ele começou a andar rumo a Canaã. Quem veio com ele? A família todinha. Estava os pais de Abraão, Naor, seu irmão, todo mundo estava lá feliz e sendo idólatra. Abraão teve um chamado e disse, Deus me chamou para ir para outro lugar. Eu vou, vocês vêm? A galera foi junto com ele. Aí o que aconteceu? Diz assim, diz que ele parou em Harã, não foi? Aí disse o seguinte,
Gênesis 11, no verso 31. Terá, que é o pai de Abraão, tomou seu filho Abraão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abraão. E juntos partiram de Ur dos Cadeus para Canaã. Então, você viu aqui o movimento. Toda a família de Abraão saiu e foi em direção a Canaã. Chegaram em Harã. Gênesis capítulo 11, no verso 31. Mas, ao chegar em Harã, estabeleceram-se ali. Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. Gênesis capítulo 12. Vou continuar mais um pouquinho para a gente saber como é que era a vida em Harã. Verso 4. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulado e seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Meus irmãos, a família foi todinha por causa de uma promessa. Estava todo mundo afinado com a idolatria. Terá, Naô, todo mundo. Abraão recebe uma promessa para sair dessa terra e da sua parentela. Ele vai. A família diz, Abraão, você não vai sozinho não. Vai todo mundo junto. Nós vamos. Chegou em Harã, pararam um pouco. O que aconteceu? Muitos bens e muitos servos se enriqueceram. Ganharam dinheiro. Aí Deus continua falando com Abraão. Abraão, não foi aí que eu mandei você ficar, não. Vamos embora que tem coisa adiante. A família do Abraão decidiu não continuar. Alguns especialistas bíblicos gostam de dizer que Terá não continuou, o pai de Abraão, porque estava muito velho, estava doente, e é por isso que ele acabou ficando pelo caminho. Mas eu não entendo muito assim, não, porque o próprio Naor, irmão de Abraão, ficou também. Lembra quando Jacó vai para a casa de Labão? É lá em Harã. Estava todo mundo lá. E você vai perceber o seguinte, o destino era Canaã. Mas eles pararam em Harã, então eles desistiram de continuar. Segundo, Deus fala assim, sai da sua parentela. Significa o quê? Que a parentela queria ficar. E quando Deus estava dizendo, se você ficar com eles, você não vai viver a promessa que eu tenho para você. E há algo aqui também que eu fico pensando. Isso aqui me fez uma reflexão, porque eu já vi muito isso acontecer. Será que Terá morreu, e porque ele morreu, Abraão continuou? Ou será que Terá morreu porque ficou? Você já viu aquele cidadão que trabalhava que nem um touro? Todo dia saía às 6 da manhã, chegava em casa às 8, não parava, era forte, durinho, cheio de energia e vigor. Aposentou, envelheceu em 3 anos, o que não envelheceu a vida toda. Você já viu? Você já viu aquela situação onde tinha um casal que vivia um para o outro? A mulher morreu, não deu 1 ano, o outro morreu. Quando a gente deixa de andar para Canaã e para em Harã, nossa vida começa a definhar. Mais rápido do que a gente imagina. Porque, de outra forma, você vai perceber que a Bíblia também nos mostra que a vitalidade de Abraão foi sustentada pela promessa de Deus. Não é isso? Diz assim, vamos lá, Romanos, capítulo 4, no verso 18. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de multidões. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé
e deu glória a Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Foi fortalecido em sua fé. O que eu estou querendo dizer para vocês, que quando a gente olha para frente, Deus nos dá vida para viver a promessa que Ele tem para a gente. Mas quando a gente decide dizer assim, aqui já está bom, vou amarrar meu burro na sombra, a nossa vida começa a definhar cada dia que passa. Parece que é uma lógica que existe no corpo humano, é até uma questão psicossomática. Se você deixar de acreditar na vida, seu corpo começa a definhar. Se você tem fé, se você tem esperança, se você olha para frente, você ganha energia, ganha força para andar, para vencer. Mas eu estava pensando, isso não é uma questão só humana, não. A vida, ela é inflacionária. O mundo, se você deixar quieto, ele vai diminuindo de tamanho. Não é só uma questão de uma pessoa que deixou de crer, que deixou de caminhar, não. As coisas vão se destruindo. Deixa a sua casa sem reparar um tempo. O que acontece com a sua casa? Vai caindo as telhas, vai caindo os rebocos, vai dando problema na eletricidade, vai ficando velha. Tudo da gente, quando a gente deixa parado um tempo, vai se diminuindo. Aí eu tenho uma proposta para vocês agora. Eu vou trazer um outro texto, que ele faz reflexões que vocês todos já viram aqui. Reflexões que vocês já viram da mesma forma que vocês viram. Fique com essa reflexão, que é maravilhosa. Mas eu vou trazer uma outra visão. Uma visão bem pessoal, que vai fazer vocês refletirem sobre essa questão de como a vida vai se reduzindo. Diz assim, olha só, vocês já ouviram muito falar sobre esse texto, é a parábola dos talentos. Mas eu vou ler só um pedacinho, porque essa frase me chamou a atenção. Diz assim, olha só, Mateus, capítulo 25, no verso 24. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor era um homem severo, que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. Então, disse o Senhor, né? Você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta e com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. Pois a quem tem, mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Essa frase do Senhor, dizendo assim, você devia ter dado aos banqueiros. Isso me chama a atenção. A gente sempre pensa assim, ó, por quê? A ideia é que o Senhor queria receber mais do que ele deixou, né? Porque os outros multiplicaram e foram elogiados pelo Senhor. Esse decidiu devolver a mesma coisa e foi criticado. Logo, ele disse para mandar para os banqueiros, porque mandaria um pouquinho a mais, com juros. Aí eu fiquei pensando, em 2024, em janeiro de 2024, a gente comprava 1 quilo de café por R$25. Você lembra, meu irmão? Ô, época boa, né? Ano passado. Hoje, o mesmo quilo de café está quanto? R$50. Se o Senhor tivesse chegado na tua vida, meu irmão, e botasse um dinheiro de um talento que dava para comprar 1 quilo de café no começo de 2024, e você dissesse, vou devolver o mesmo dinheiro para o meu Senhor no começo de 2025, você tinha devolvido o mesmo dinheiro? Você tinha devolvido menos do que recebeu. Então, o que o Senhor está dizendo? Se você botasse com os banqueiros, você tinha me devolvido igual. Mas você nem conseguiu me devolver o que eu coloquei na sua mão. Porque o dinheiro perde valor.
eu estou querendo dizer para você, é de que quando você vive só para zelar, só para cuidar do que tu já tem, você diminui a cada dia que passa, e a cada ano você fica menor. E o seu salário não compra mais as coisas que você comprava. E a sua força já não é mais a força que você tinha 2 anos atrás. E seu casamento não está mais tão legal quanto estava 5 anos atrás, só porque você ficou querendo fazer o feijão com arroz. Mas tudo vai perdendo valor. Aí tinha um irmão aqui, aquela igreja maravilhosa, 10 famílias. Disse assim, até aqui o Senhor nos ajudou. Fecha a porta, 10 famílias até Jesus voltar. 10 famílias. Não precisa mais evangelizar, não. A nossa cota deu 10 famílias. O que a gente vai fazer? Cuidar. Ano seguinte, uma viajou para Recife. O dono, o senhor, conseguiu um emprego lá. Família foi todinho. Aí agora você está com 9. Não entrou ninguém. Aí uma família brigou com a outra. Disse, pastor, não dá mais para mim ficar aqui, não. Eu não vou sentar na mesma cadeira que aquele outro irmão, ficar odiando o irmão o culto todinho. Eu vou para outra igreja. Aí foi embora. Passa 5 anos, você está só com 5 famílias das 10. Não paga mais o aluguel. Não paga mais o salário do pastor. Não faz mais os eventos missionários. Não tem nem mais as bandas completas para ter 2 bandas. Só tem uma que toca todo domingo. Aí o que acontece, meu amigo? Sofrimento. Todo dia a inflação vai corroendo a igreja. Todo dia vai saindo gente, mas não vai entrando. Porque a vida é dinâmica, as pessoas vêm, as pessoas vão. Mas não está multiplicando. Passa 5 anos, você está com metade da igreja. A verdadeira zeladoria é a multiplicação. Porque quando você multiplica, você fica igual. Porque saiu 5 famílias, entrou 5. E você ficou a mesma coisa. Entendeu? Quer manter o que tu tem que multiplicar. E aí Deus acrescenta. Não disse assim, né? Você multiplicou para 2, aí Deus falou, pega daquele outro ali que não fez nada e coloca para esse cidadão aqui. Então, Paulo plantou, Apolo regou, mas quem foi que deu o crescimento? Foi Deus. Então, você vai fazer a obra, você vai multiplicar, e você vai ficar do mesmo tamanho. Mas Deus vai acrescentar, Deus vai colocar na sua vasilha, e não vai faltar farinha na tua casa, meu irmão. Não vai faltar o azeite da viúva na sua casa. Contanto que você esteja com os olhos na promessa de Deus. Porque no dia que você disser, rapaz, os pastos de Sodoma e Gomorra são tão verdinhos. Quem foi que falou isso? Foi Ló, não foi? Ló estava rico. Ló tinha tanto dinheiro, mas tanto dinheiro, que os boi dele não conseguiam viver na mesma pastagem que os boi do Abraão. Aí ele disse assim, quer saber? Eu já sei ganhar dinheiro, ó, Abraão. Eu tenho dinheiro que está para mim viver 3 vidas se eu quiser. Eu vou amarrar meu burro na sombra. Aonde? Em Sodoma e Gomorra. Isso foi só um meteoro, ó. Tibufo. Agora me diz, quando você vai ler o dia que Sodoma pegou fogo, cita algum boi de Ló? Cita algum servo de Ló? Cita alguma posse de Ló? O bicho não tinha mais nada. E ainda foi viver numa caverna depois da destruição. Se acha que já está bom? Cuidado não. Estou botando medo, né? Cuidado não. Mas é porque a gente tem que usar a força para você refletir. Então, até aqui foi então a minha crise com a palavra do Mano Góes. Olhar para frente, porque se a gente ficar olhando, celebrando as coisas do passado somente, a gente vai morrer em Harã.
Aí eu fiquei também, mas o passado também não é importante? Aí Deus me lembrou de uma história. Irmãos, eu conto muitas histórias assim, eu sou desse jeito, certo? Às vezes, irmão, nem está pregando a Bíblia, eu estou, mas aí eu conto uma história e eu volto, certo? Aí eu estava aqui, lembrando de uma história. Quando eu era jovem, tinha um rapaz lá na igreja. Sabe aquele rapaz que era líder? Que tinha um carisma, que a gente não sabe o que é carisma, mas reconhece quando vê. É tipo unção, né? Não dá para dizer direito o que é unção, mas quando tu vê, tu diz, rapaz, o rapaz tem unção, né? Rapaz, que ele abre a boca, no bom dia tem 3 chorando. Bom dia, meu Deus, que palavra. Rapaz, cheio da unção. Tinha até umas irmãs que chegavam para ele, umas irmãs que, do poder, né? Botava a mão nele, fazia umas revelações, e dizia que ia alcançar multidões, que Deus tinha um plano para a vida dele, que ele ia, sabe? Ungindo ali, que nem ungiu Davi, ungindo o rapaz. Aí passou-se um tempo, me distanciei. Eu trabalhava com publicidade. Um dia eu fui parar na TV Verdes Mares, fazer um trabalho lá, me chamaram. Eu entrei na sala, tinha um senhor assim, dinossaurico, um senhor assim, devia ter uns 150 anos de idade, daquele assim, bem tóxico, que tratava todo mundo meio arrogante, meio grosso, me tratou super mal. Na minha cabeça eu pensei, 10 minutos eu vou para casa, nunca mais eu vejo. Não tenho o que fazer só porque o cara está pedindo para me fazer. Bicho grosso. Vai para lá, né? Se lascar. Ir embora. Aí, só que quando eu estava conversando com ele, doido para ir embora, entrou esse rapaz. Meus irmãos, eu tive um choque tão grande de ver esse rapaz submisso, parecendo um cachorro molhado, tratando esse cara assim, ó. Parecia que estava o sultão e um escravo. Estava assim, feio de ver, sabe? Eu disse, cara, o que aconteceu com esse jovem? Ele não é a mesma pessoa que eu conheci, cheio da unção de Deus, cheio de promessa de Deus na cabeça dele. Naquele dia, eu lembrei de um verso bíblico, e esse verso, eu gosto de trazer os versos assim para o cotidiano, para a vida concreta. Assim, de olhar a vida, olhar o verso e dizer, está aí. Eu lembrei desse verso bíblico que dizia assim, olha, Mateus capítulo 5, no verso 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Ele era sal. Ele tinha sabor. Ele tinha promessa. Mas perdeu. E estava sendo pisado pelos homens. Aí eu chamei ele para o cantinho para conversar. Falei, vem cá, deixa eu conversar com você, rapaz. E eu lembrei do apóstolo Paulo falando com Timóteo. E eu me senti naquele momento o apóstolo Paulo falando com Timóteo. Olha só o que diz esse verso. Eu estou trazendo para você ver como é forte. Diz assim, ó. 2 Timóteo, verso 1. Recordo-me da tua fé não fingida, que primeiro habitou sua avó Lóide e sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Irmão, Paulo está dizendo, Timóteo, meu filho, você tinha promessa, você teve revelação, você teve poder, você tinha uma família de Deus. Cadê? Cadê o indivíduo? Cadê aquele poder na tua mão? Acorda!
torne-te a lembrar o poder que estava sobre você e as promessas que estavam na sua vida. E eu estava que nem Paulo com aquele rapaz. Rapaz, tu era bom, cara. Você falava, o povo escutava. Você tinha um futuro tremendo. Tu está sendo chutado por esse cara. Tu não lembra não quem tu era. A conversa é de que ele não lembrava mesmo. Ele estava feliz em Harã, feliz ganhando salário em Harã, feliz no lugar que ele estava. Acho que ele não sabia nem o que era felicidade. Para ele estava bom, aquela miséria de vida mesmo. E eu falei, eu estou gastando, eu estou jogando pérolas aos porcos. Você lembra, meu irmão? Fazer que nem Paulo com Timóteo, você lembra? Você lembra do seu passado? Você lembra quem você era? Você lembra naquela época que você sentia no coração o poder de Deus? Que você sentia que podia fazer tudo o que você quisesse no poder de Deus? Que as pessoas diziam que Deus tinha uma promessa para você? Que as pessoas diziam que você tinha um futuro brilhante? Você lembra? Quando você se sentia vivo? Quando você sentia que podia ser usado poderosamente por Deus? E de repente hoje você olha para a sua vida e diz, mas eu não sou mais nada daquilo que as pessoas falavam de mim. Eu estou me tornando o que eu serei com 48 e eu não estou feliz com o que eu estou me tornando. Estou falando mais para os jovens agora, né? Não perca o sabor. Ao mesmo tempo eu estou dizendo, quando no presente você se desconectar da promessa e começar a olhar para os pastos de Sodoma, e não começar mais a ter uma visão de futuro, talvez seja legal você olhar para trás e relembrar, porque a promessa está na sua história. A sua história tem os testemunhos de quando Deus agiu na sua vida, os testemunhos de quando Ele te salvou, te ungiu, te deu fé, te deu livramento e te deu promessas. A gente se desconecta do passado também, a gente não tem futuro. Se um dia chegar dessa igreja, se esquecer do futuro, talvez seja legal lembrar daquela reunião, naquela rua dali, ó. O pastor Mano Góes me disse, começou ali. Porque aquele povo ali teve uma fé de acreditar que podia abrir uma igreja aqui no Henrique Jorge e que 48 anos depois ia estar vivo esse trabalho. Porque ninguém abre uma igreja se não tiver comprometido no coração e com promessa. Eles sonharam conosco. Eles sonharam com vocês nesse dia e pensaram, como é que vai estar eles há 40 anos depois? Como é que essa igreja vai estar daqui a 40 anos? Será que eles estão felizes com o que a gente se tornou? Aquele pessoal trouxe essa igreja até aqui. Quantas pessoas essa igreja já casou? Quantos meninos nasceu nessa igreja? Quantas pessoas se converteram aqui? Tem alguém que se converteu aqui? O pastor lá atrás também aqui. Umas 5 pessoas se converteram. 6. Só nesse ano, né? Porque tem, se você for pegar por décadas, quantas já entraram e já saíram? Quando você estiver sem esperança, sem força, olha para trás. Bebe daquela fonte. Porque eles tinham esperança. Eles, quanto do esforço deles está aqui. Falei com o Mano Góes, 47 anos nesse terreno.
É um farol de Deus para esse bairro. É um posto de saúde de Deus nesse bairro, que tem que sair daqui e alcançar, né? Não pode ficar trancado aqui, mas todo mundo sabe. Onde é que tem uma igreja boa, que tem 7 pastores, que tem uma palavra bíblica, tem uns meninos até que é no Cibima, e tem um povo que fala em línguas do outro lado também, junta tudo. Onde é que está aquela igreja, que é uma unção, é uma bênção, onde é que tem? Ai, Felipe, onde é que tem uma igreja boa aqui no Henrique Jorge? Aqui. Porque há 48 anos atrás, um povo acreditou. E nós temos que continuar acreditando. Que seja um tempo de renovação espiritual e de crescimento. Meus irmãos, eu vou terminando por aqui. Não sei como é que o pastor João decidiu que vai terminar o culto, mas que já vindo, e eu queria fazer uma oração com vocês. Uma oração de renovação espiritual, e eu queria que você lembrasse. Se o irmão tem a promessa hoje firme, fica com ela, segura nela. E se o irmão está se esquecendo, se lembre. Se lembre que ela vai te dar força. Tá certo? Vamos lá? Nosso Deus, nosso Pai. Senhor, nosso Deus, que teu Espírito Santo, Pai, possa passear aqui no meio de nós nesse momento. Senhor Deus, que o teu Espírito Santo tenha a liberdade de entrar em nossos corações e sondar a nossa alma. Senhor, se existe algo de ruim no nosso coração agora, arranca de nós, Pai, e joga fora. Se algum pensamento ruim, algum pecado, alguma amargura, algum ressentimento, algum desânimo, algum espírito de morte, Senhor Deus, que esteja repreendido em nome de Jesus. Aqui, Senhor, não há lugar para o mal. Aqui reina a luz. Entronizamos Cristo em nome de Jesus. E, Senhor Deus, abre as portas dos quartos escuros da nossa alma. Faz uma limpeza, Pai. Passa a vassoura, passa detergente, limpa com o sangue de Cristo, Pai. Abre as janelas para o sol entrar. Faz uma obra, retira esse espírito de passividade, de apatia, de quem já desistiu, e coloca uma esperança, Pai, de tal forma que as pessoas possam se lembrar das promessas que estavam sobre as suas vidas. Relembra, Pai, agora, com teu Espírito Santo, vai passeando no meio de nós. Vá na vida de cada um. Dá uma lembrança, dá um sentimento. Faz ela se lembrar da bênção que ela pode ser nas tuas mãos. Faz ela voltar a acreditar, Pai, e dizer assim: rapaz, eu posso. Na força do Senhor, eu posso. O Senhor te diz, meu irmão, da parte dele não há limitações. Todas as limitações estão conosco. Por isso, acredite. Senhor Deus, derrama, Pai, uma fé e uma esperança tão forte, que ela renove a vida dos que estão cansados. E que as pessoas aqui que porventura estejam desanimadas, com a carga assim que não sabe de onde vem, um peso que não sabe de onde vem, acorda cansado, dorme cansado, que ela possa se sentir leve, Pai. E amanhã ela acorde tão leve, mas tão leve, que ela não sabe o que aconteceu. E as pessoas digam: o que aconteceu contigo? Ela diga: foi Deus. Porque a minha vida é a mesma coisa de ontem, mas Deus agiu na minha história tão forte, mas tão forte, que eu estou leve. Senhor Deus, dá sonhos, como diz o profeta Joel, dá profecias, dá visões,
dá um sentimento de que dá certo. Meus irmãos, vamos fazer aquilo? Vamos. Meus irmãos, e se a gente fizer isso, vai dar certo? Vai. Pois bora? Pois bora. Senhor Deus, abençoa a tua igreja e que hajam mais 48 anos para frente. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.